História real da vovó. O chocante segredo que minha avó escondeu por toda a vida. A casa da minha avó era como um mistério envolto em poeira. O cheiro de terra molhada se intensificou com a chuva que caía, como se o céu estivesse chorando sua partida. Eu não vi a hora de me afastar de lá, mas a morte dela trouxe-me de volta. Assim que entrei, a atmosfera carregada e o sussurrar do vento nas árvores evocaram lembranças de uma infância repleta de risadas e segredos. Mas agora era como se a casa estivesse guardando algo mais, um pesadelo oculto nas sombras. Nas primeiras horas de busca, enquanto organizava aquelas velhas caixas repletas de cartas amareladas e fotografias desbotadas, uma sensação aguda de inquietude começou a me seguir. Era como se a casa, agora tão estranha, estivesse viva, observando cada movimento meu. Quando encontrei uma carta com uma caligrafia que reconheci, meu coração disparou. Eram palavras em tom urgente, falando sobre um crime brutal que aconteceu. A cada folha que passava, uma nova camada do mistério se desnudava. Eu não conseguia acreditar que minha avó, a mulher carinhosa e doce que sempre me contava histórias antes de dormir, poderia ter sido uma peça central em um drama tão tenebroso. O que mais ela escondeu? O que aconteceu com a vítima? Meu estômago revirava ao pensar que talvez um membro influente da comunidade estivesse envolvido. Quem? E por que ela nunca mencionou nada? Uma batida no andar de cima quebrou meu foco. Um eco distante, como se a casa estivesse se manifestando. Com o coração na garganta, decidi ignorar. Mas a tensão pairava no ar. Voltei às cartas e, à medida que a chuva tamborilava no telhado, descobri notas no fundo de uma caixa. Eram relatos detalhados de eventos, interações entre minha avó e a vítima. Frases que alimentavam mais dúvidas e um aperto no peito que começaram a se transformar em medo. Uma conexão, uma aliança inesperada entre nossa família e um crime esquecido. O diário encontrado, escondido sob um assoalho rangente, era a peça que faltava. Cada página era um mergulho mais profundo naquele mundo de sombras, revelando segredos guardados a 7 chaves. Uma linha me deixou completamente paralisada. Se eu falar, todos saberão quem realmente sou. O que isso significava? Minha avó estava, de alguma forma, entrelaçada com a dor daquela história. A realidade que conheci estava se desmoronando e a memória dela estava prestes a se manchar. Com o coração acelerado e a mente turva, ouvi um novo barulho. Era alto e claro, vindo do andar de cima. Minhas mãos tremeram e o diário se escorregou parcialmente. Eu não sabia se tinha coragem para subir. O que poderia encontrar lá em cima? O que mais minha avó escondia? Descobrir a verdade poderia ser mais arriscado do que eu imaginava. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Com o coração acelerado e a mente turva, ouvi um novo barulho.
Era alto e claro, vindo do andar de cima. Minhas mãos tremeram e o diário se escorregou parcialmente. Eu não sabia se tinha coragem para subir. O que poderia encontrar lá em cima? O que mais minha avó escondia? Um impulso arrebatador me tomou e, como que em um transe, comecei a subir as escadas rangentes. A luz da lanterna que eu segurava mal iluminara os degraus escuros. Cada passo era um desafio. Sentia a atmosfera densa, quase opressora. Cheguei ao corredor. Ao fundo, a porta do quarto dela estava entreaberta, como um convite entre sombras. Empurrei a porta lentamente. O cômodo estava desordenado, os móveis cobertos de lençóis brancos e empoeirados. Uma sensação de desconforto me envolvia, mas a curiosidade era mais forte. No canto, perto da janela, uma caixa de madeira estava sob uma mesa antiga. Com um arrepio, me aproximei e a abri. Dentro havia mais cartas, mas algo mais me chamou a atenção. Um objeto prateado brilhava dentro da caixa. Era um broche que parecia familiar. Olhei de perto e percebi que era o mesmo que minha avó usava em suas fotos. Um presente da minha mãe, que sempre dizia que tinha pertencido a ela em sua juventude. O que isso significava? Por que estava aqui, jogado no fundo daquela caixa? A ansiedade cresceu em mim. No entanto, antes que pudesse me aprofundar nos pensamentos, um grito estrondoso ecoou pela casa, seguido por um barulho ensurdecedor de vidro se quebrando. Voltei rapidamente, o coração quase saindo pela boca. Era como se a casa estivesse se revoltando, revelando suas verdades escondidas com uma fúria inesperada. Corri de volta para o corredor, onde a luz da lanterna tremulava. Olhei por cima do ombro e vi algo que me paralisou. Uma sombra se movia, deslizando pelo fundo do corredor. As paredes pareciam sussurrar segredos antigos e eu me senti como um intruso no próprio lar da minha avó. Quem está aí? Gritei, minha voz ecoando nervosamente. Não houve resposta, apenas o silêncio que me envolvia. Então, a porta do quarto que eu deixara entreaberta se fechou com um estrondo. Fui até ela. Empurrei a porta e entrei novamente. O quarto parecia mais claustrofóbico, como se algo tivesse mudado. A caixa estava virada, as cartas espalhadas pelo chão. O diário não estava mais onde eu o deixara. Frio na espinha, percebi que não estava sozinha. Eu sabia que você voltaria. A voz era suave, mas tinha um tom gelado que fez minha pele arrepiar. Uma figura familiar apareceu do canto mais escuro do quarto. Era uma mulher com os cabelos grisalhos e a mesma expressão da minha avó, mas seus olhos eram diferentes. Havia um brilho sinistro neles, algo que eu nunca tinha visto antes. — O que você está fazendo aqui? Perguntei, tentando esconder o medo, mas a dúvida crescia em meu peito. Estou aqui para proteger as verdades que não podem ser reveladas. A casa tem suas histórias e algumas delas são melhor mantidas nas sombras. Meu mundo começou a desmoronar. Minha avó não era apenas a contadora de histórias que conhecia. Havia algo mais profundo, mais sombrio. E meu estômago se revirou ao pensar no que aquilo poderia significar. Quem era aquela mulher? O que mais minha avó realmente escondia? A relação que eu tinha com ela estava se estilhaçando, sujeita a um mistério que não compreendia. Uma batida repentina na janela as fez estremecer.
O trovão rugiu do lado de fora, enquanto a chuva intensificava sua dança frenética. Se eu falar, todos saberão quem realmente sou, ecoou em minha mente como uma sentença. Minhas mãos tremiam enquanto olhava para aquela mulher. A resposta que tanto temia estava mais perto do que eu jamais imaginara. Não a deixe sair, ela sussurrou, enquanto um brilho faminto iluminava seus olhos. O que isso significava? Que verdades estavam prestes a serem liberadas? As sombras dançavam e a casa respirava em um ritmo frenético. Eu estava prestes a descobrir que as consequências da verdade poderiam ser mais catastróficas do que eu poderia imaginar. Com o coração acelerado e a mente turva, ouvi um novo barulho. Era alto e claro, vindo do andar de cima. Minhas mãos tremeram e o diário se escorregou parcialmente. Eu não sabia se tinha coragem para subir. O que poderia encontrar lá em cima? O que mais minha avó escondia? Um impulso arrebatador me tomou e, como que em um transe, comecei a subir as escadas rangentes. A luz da lanterna que eu segurava mal iluminava os degraus escuros. Cada passo era um desafio. Sentia a atmosfera densa, quase opressora. Cheguei ao corredor. Ao fundo, a porta do quarto dela estava entreaberta, como um convite entre sombras. Empurrei a porta lentamente. O cômodo estava desordenado. Os móveis cobertos de lençóis brancos e empoeirados. Uma sensação de desconforto me envolvia, mas a curiosidade era mais forte. No canto perto da janela, uma caixa de madeira estava sob uma mesa antiga. Com um arrepio, me aproximei e a abri. Dentro havia mais cartas, mas algo mais me chamou a atenção. Um objeto prateado brilhava dentro da caixa. Era um broche que parecia familiar. Olhei de perto e percebi que era o mesmo que minha avó usava em suas fotos, um presente da minha mãe, que sempre dizia que tinha pertencido a ela em sua juventude. O que isso significava? Por que estava aqui, jogado no fundo daquela caixa? A ansiedade cresceu em mim. No entanto, antes que pudesse me aprofundar nos pensamentos, um grito estrondoso ecoou pela casa, seguido por um barulho ensurdecedor de vidro se quebrando. Voltei rapidamente, o coração quase saindo pela boca. Era como se a casa estivesse se revoltando, revelando suas verdades escondidas com uma fúria inesperada. Corri de volta para o corredor, onde a luz da lanterna tremulava. Olhei por cima do ombro e vi algo que me paralisou. Uma sombra se movia, deslizando pelo fundo do corredor. As paredes pareciam sussurrar segredos antigos. E eu me senti como um intruso no próprio. Quem tá aí? Gritei, minha voz ecoando nervosamente. Não houve resposta, apenas o silêncio que me envolvia. Então a porta do quarto que eu deixara entreaberta se fechou com um estrondo. Fui até ela, empurrei a porta e entrei novamente. O quarto parecia mais claustrofóbico, como se algo tivesse mudado. A caixa estava virada, as cartas espalhadas pelo chão. O diário não estava mais onde eu o deixara. Frio na espinha, percebi que não estava sozinha. Eu sabia que você voltaria. A voz era suave, mas tinha um tom gelado que fez minha pele arrepiar. Uma figura familiar apareceu do canto mais escuro do quarto. Era uma mulher com os cabelos grisalhos e a mesma expressão da minha avó, mas seus olhos eram diferentes. Havia um brilho sinistro neles, algo que eu nunca tinha visto antes. O que você está fazendo aqui?
Perguntei, tentando esconder o medo, mas a dúvida crescia em meu peito. Estou aqui para proteger as verdades que não podem ser reveladas. A casa tem suas histórias, e algumas delas são melhor mantidas nas sombras. Meu mundo começou a desmoronar. Minha avó não era apenas a contadora de histórias que conhecia. Havia algo mais profundo, mais sombrio. E meu estômago se revirou ao pensar no que aquilo poderia significar. Quem era aquela mulher? O que mais minha avó realmente escondia? A relação que eu tinha com ela estava se estilhaçando, sujeita a um mistério que não compreendia. Uma batida repentina na janela as fez estremecer. O trovão rugiu do lado de fora, enquanto a chuva intensificava sua dança frenética. Se eu falar, todos saberão quem realmente sou. Ecoou em minha mente como uma sentença. Minhas mãos tremiam enquanto olhava para aquela mulher. A resposta que tanto temia estava mais perto do que eu jamais imaginara. Não a deixe sair, ela sussurrou, enquanto um brilho faminto iluminava seus olhos. Meus instintos entraram em pânico. O que isso significa? A casa parecia viver, como se estivesse escutando cada palavra. Foi então que ouvi um novo barulho, um rangido agudo. Era como se algo estivesse se movendo debaixo do assoalho. Sem pensar, olhei para a mulher. E quando minha visão se fixou novamente no chão, algo começou a emergir lentamente. Um objeto marrom e desgastado que antes não percebera. Era uma caixa mais antiga, grossa, mas coberta de folhas secas e teias de aranha. Minha respiração ficou presa na garganta. Com um movimento nervoso, fui até ela e, ao abrir, meu mundo inteiro desabou. Dentro havia não apenas documentos, mas um álbum fotográfico e uma carta que parecia ter sido escrita recentemente. O que me chocou foi uma foto colada na primeira página. Era uma imagem da minha avó, jovem, em uma festa no quintal, cercada por pessoas. Mas não era isso que me impactou. No canto, um homem com um olhar feroz e conhecido. Meu pai. A peça que faltava. Como ele estava ali! Uma onda de compreensão dolorosa me atingiu. Minha avó não era apenas uma testemunha. Ela era parte de tudo aquilo. E antes que eu pudesse processar, um grito desesperado irrompeu do andar de baixo, seguido de um estrondo ensurdecedor. O que aquilo significava? A mulher, com um sorriso gelado, sorriu mais uma vez, como se já soubesse. Agora é a hora da verdade, ela disse, enquanto o quarto girava ao meu redor. O chão se rompeu sob meus pés e percebi que estava cercada por segredos piores do que poderia imaginar. O que mais minha avó havia enterrado nesse lugar? O que meu pai tinha a ver com tudo isso? E, principalmente, o que realmente significava ser parte dessa família? Com o coração acelerado e a mente turva, ouvi um novo barulho. Era alto e claro, vindo do andar de cima. Minhas mãos tremeram e o diário se escorregou parcialmente. Eu não sabia se tinha coragem para subir. O que poderia encontrar lá em cima? O que mais minha avó escondia? Um impulso arrebatador me tomou, e como que em um transe, comecei a subir as escadas rangentes. A luz da lanterna que eu segurava mal iluminava os degraus escuros. Cada passo era um desafio. Sentia a atmosfera densa, quase opressora. Cheguei ao corredor. Ao fundo, a porta do quarto dela estava entreaberta, como um convite entre sombras. Empurrei a porta lentamente.
O cômodo estava desordenado, os móveis cobertos de lençóis brancos e empoeirados. Uma sensação de desconforto me envolvia, mas a curiosidade era mais forte. No canto, perto da janela, uma caixa de madeira estava sob uma mesa antiga. Com um arrepio, me aproximei e a abri. Dentro havia mais cartas, mas algo mais me chamou a atenção. Um objeto prateado brilhava dentro da caixa. Era um broche que parecia familiar. Olhei de perto e percebi que era o mesmo que minha avó usava em suas fotos. Um presente da minha mãe, que sempre dizia que tinha pertencido a ela em sua juventude. O que isso significava? Por que estava aqui jogado no fundo daquela caixa? A ansiedade cresceu em mim. No entanto, antes que pudesse me aprofundar nos pensamentos, um grito estrondoso ecoou pela casa, seguido por um barulho ensurdecedor de vidro se quebrando. Voltei rapidamente, o coração quase saindo pela boca. Era como se a casa estivesse se revoltando, revelando suas verdades escondidas com uma fúria inesperada. Corri de volta para o corredor, onde a luz da lanterna tremulava. Olhei por cima do ombro e vi algo que me paralisou. Uma sombra se movia, deslizando pelo fundo do corredor. As paredes pareciam sussurrar segredos antigos e eu me senti como um intruso no próprio lar da minha avó. "Quem está aí?" gritei, minha voz ecoando nervosamente. Não houve resposta, apenas o silêncio que me envolvia. Então, a porta do quarto que eu deixara entreaberta se fechou com um estrondo. Fui até ela, empurrei a porta e entrei novamente. O quarto parecia mais claustrofóbico, como se algo tivesse mudado. A caixa estava virada, as cartas espalhadas pelo chão. O diário não estava mais onde eu o deixara. Frio na espinha, percebi que não estava sozinha. "Eu sabia que você voltaria." A voz era suave, mas tinha um tom gelado que fez minha pele arrepiar. Uma figura familiar apareceu do canto mais escuro do quarto. Era uma mulher com os cabelos grisalhos e a mesma expressão da minha avó. Mas seus olhos eram diferentes. Havia um brilho sinistro neles, algo que eu nunca tinha visto antes. "O que você está fazendo aqui?" perguntei, tentando esconder o medo, mas a dúvida crescia em meu peito. "Estou aqui para proteger as verdades que não podem ser reveladas. A casa tem suas histórias e algumas delas são melhor mantidas nas sombras." Meu mundo começou a desmoronar. Minha avó não era apenas a contadora de histórias que conhecia. Havia algo mais profundo, mais sombrio. E meu estômago se revirou ao pensar no que aquilo poderia significar. Quem era aquela mulher? O que mais minha avó realmente escondia? A relação que eu tinha com ela estava se estilhaçando, sujeita a um mistério que não compreendia. Uma batida repentina na janela as fez estremecer. O trovão rugiu do lado de fora, enquanto a chuva intensificava sua dança frenética. "Se eu falar, todos saberão quem realmente sou", ecoou em minha mente como uma sentença. Minhas mãos tremiam enquanto olhava para aquela mulher. A resposta que tanto temia estava mais perto do que eu jamais imaginara. "Não a deixe sair", ela sussurrou, enquanto um brilho faminto iluminava seus olhos. Meus instintos entraram em pânico. O que isso significa? A casa parecia viver, como se estivesse escutando cada palavra. Foi então que ouvi um novo barulho, um rangido agudo. Era como se algo estivesse se movendo debaixo do assoalho. Sem pensar, olhei para a mulher, e quando minha visão se fixou novamente no chão, algo começou a emergir lentamente. Um objeto marrom e desgastado que antes não percebera. Era uma caixa mais antiga, grossa,
mas coberta de folhas secas e teias de aranha. Minha respiração ficou presa na garganta. Com um movimento nervoso, fui até ela e, ao abrir, meu mundo inteiro desabou. Dentro havia não apenas documentos, mas um álbum fotográfico e uma carta que parecia ter sido escrita recentemente. O que me chocou foi uma foto colada na primeira página. Era uma imagem da minha avó, jovem, em uma festa no quintal, cercada por pessoas. Mas não era isso que me impactou. No canto, um homem com um olhar feroz e conhecido. Meu pai, a peça que faltava. Como ele estava ali, uma onda de compreensão dolorosa me atingiu. Minha avó não era apenas uma testemunha, ela era parte de tudo aquilo. O que significava isso? Quem era realmente essa mulher? E antes de conseguir juntar os pedaços, a figura familiar na sombra fez um movimento rápido. Um grito ecoou do andar de baixo e a casa inteira pareceu tremer. Esconda-se! Ela gritou, mas a urgência era clara demais para ignorar. Antes que pudesse reagir, uma figura encapuzada apareceu na entrada do corredor. Seu olhar fixo em mim, como se eu fosse o alvo. Era ele. Quem, na verdade, era? O filho da minha avó? O assassino que ela mencionou? Meu coração disparou ainda mais. A resposta que todos temiam. Sussurrou a mulher com um sorriso que não era um sorriso, enquanto a escuridão começava a consumir o quarto. Uma imagem horrível se formou em minha mente. As linhas da minha vida estavam se entrelaçando, revelando uma rede de segredos que não estava pronta para enfrentar. E ali, naquela casa que um dia foi lar, eu percebi que descobrir a verdade poderia custar mais do que apenas minhas memórias. O que mais estava prestes a surgir das sombras? As sombras da sala cresceram, tomando conta do espaço. Não! Gritou a mulher, e antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, sua expressão de confiança se desfez, dando lugar ao pânico. Eles não podem entrar! O homem encapuzado avançou como um predador em direção à porta, força e determinação emanando dele. Foi nesse instante surreal que a percepção checou. Algo se movia de outra forma do que eu tinha imaginado. Minha mente volteava e voltava entre as sombras e a verdade. Quem era aquela mulher? E quem era aquele homem? Enquanto as portas se arrebentavam, um grito estridente cortou o ar. Minha mãe. O som era de desespero. Eu nunca tinha ouvido assim. A sensação de choque arrebatou meu corpo e uma onda de adrenalina subiu pelo meu peito. Eu sabia que precisava agir. As sombras se tornaram mais densas. Uma presença ameaçadora preenchia a sala, ouvindo a batida dos meus próprios pensamentos. Uma verdade chocante se desenrolava em minha mente. Minha avó sempre teve segredos obscuros, mas agora, quem era realmente ela? Respirava fundo, tentando encontrar coragem. Eu não sei quem você é, mas precisa me dizer a verdade. O que acontece aqui? Desafiei com a voz mais firme que consegui. O homem parou e o sorriso surgiu em seus lábios, mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de desdém. Você quer saber a verdade? Então ouça. Sua avó participou de algo muito maior do que você pode imaginar. E a verdade do que aconteceu à sua mãe? Ele hesitou, proporcionando um momento de expectativa. É que ela está envolvida nisso tudo. O chão sumiu sob meus pés. O quê? A imagem da minha mãe se envolvendo em alguma trama? Minha mente girou.
O que ele estava dizendo era impensável. Sua voz soava como uma trombeta de utilidade quando ele continuou a falar, cada palavra formando outra camada do que era uma história familiar. Então, com um movimento rápido e brusco, a porta se quebrou, revelando a figura robusta de um homem com uma expressão obscena. Ele não era estranho. Ele se parecia com uma foto que eu vi na caixa, um retrato em preto e branco. Meu pai! O choque foi como uma explosão e a confusão inundou meu cérebro. Meus sentimentos se chocavam entre a dor e a incredulidade. O homem de capa girou-se e encarou meu pai. Você disse que nunca o deixaria descobrir. Agora a verdade será revelada, ele gritou. E naquele momento algo dentro de mim se fragmentou. Como assim meu pai estava ali? A mulher decidiu tomar uma atitude repentina, abalando a estrutura da sala com seu grito, mas a tempestade já estava criada. Entre olhares e fazendo sentido de tudo, percebi que a história, que sempre tomei como minha família, era um quebra-cabeça torcido e distorcido. Escutem! A verdade não pode ser ocultada! Lançou meu pai aos outros, e a casa pareceu tremer com suas palavras. Meu coração batia forte e gelado como numa prisão cruel. Que mais eu descobriria? O que mais estava enterrado? Eu estava prestes a aprender que a verdadeira história da minha família era uma teia de segredos, tão complexa que poderia nunca conseguir desenredá-la. O que realmente escondiam de mim? E mais importante, o que isso significava para o meu futuro? O ar ficou pesado e a tensão quase palpável enquanto a figura encapuzada se aproximava. Eu fiquei paralisada, sem saber se corria ou enfrentava aquela presença. O olhar do homem era como uma tempestade, carregado de segredos que nem imaginava serem possíveis. Ele parou a poucos passos de mim e então, com uma voz baixa e rasgada, começou a falar. Você não sabe o que começou, disse, e sua expressão era de um misto de raiva e tristeza. A mulher ao meu lado, a versão distorcida da minha avó, sorriu de forma enigmática, como se estivesse assistindo a um espetáculo. A história ganha vida agora, pensei, mas as palavras dele cortaram meu pensamento. Você não faz ideia de quem realmente é, continuou, e seu olhar se intensificou, buscando a verdade além da superfície. Sua avó não é a única que guarda segredos. De repente, um estalo na porta de entrada ecoou pela casa, quebrando o silêncio, antes que eu pudesse processar suas palavras. Ele se virou rapidamente. Atenção! Gritou a mulher, e antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, sua expressão de confiança se desfez, dando lugar ao pânico. Eles não podem entrar! O homem encapuzado avançou como um predador em direção à porta, força e determinação emanando dele. Foi nesse instante surreal que a percepção chegou. Algo se movia de outra forma do que eu tinha imaginado. Minha mente volteava e voltava entre as sombras e a verdade. Quem era aquela mulher? E quem era aquele homem? Enquanto as portas se arrebentavam, um grito desesperado cortou o ar. Minha mãe. O som era de desespero. Eu nunca tinha ouvido assim. A sensação de choque arrebatou-me o corpo, e uma onda de adrenalina subiu pelo meu peito. Eu sabia que precisava agir. As sombras se tornaram mais densas. Uma presença ameaçadora preenchia a sala.
ouvindo a batida dos meus próprios pensamentos. Uma verdade chocante se desenrolava em minha mente. Minha avó sempre teve segredos obscuros, mas agora, quem era realmente ela? Respirava fundo, tentando encontrar coragem. Eu não sei quem você é, mas precisa me dizer a verdade. O que acontece aqui? Desafiei com a voz mais firme que consegui. O homem parou e um sorriso surgiu em seus lábios, mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de desdém. Você quer saber a verdade? Então ouça! Sua avó participou de algo muito maior do que você pode imaginar. E a verdade do que aconteceu à sua mãe? Ele hesitou, proporcionando um momento de expectativa. É que ela está envolvida nisso tudo. Sumiu sob meus pés. O quê? A imagem da minha mãe se envolvendo em alguma trama. Minha mente girou. O que ele estava dizendo era impensável. Sua voz soava como uma trombeta de utilidade quando ele continuou a falar, cada palavra formando outra camada do que era uma história familiar. Então, com um movimento rápido e brusco, a porta se quebrou, revelando a figura robusta de um homem, com uma expressão obscena. Ele não era estranho. Ele se parecia com uma foto que eu vi na caixa. Um retrato em preto e branco. Meu pai. O choque foi como uma explosão, e a confusão inundou o meu cérebro. Meus sentimentos se chocavam entre a dor e a incredulidade. O homem de capa girou-se e encarou meu pai. Você disse que nunca o deixaria descobrir. Agora a verdade será revelada. Ele gritou, e naquele momento algo dentro de mim se fragmentou. Como assim meu pai estava ali? A mulher decidiu tomar uma atitude repentina, abalando a estrutura da sala com seu grito. Mas a tempestade já estava criada. Entre olhares e fazendo sentido de tudo, percebi que a história que sempre tomei como minha família era um quebra-cabeça torcido e distorcido. Escutem! A verdade não pode ser ocultada! Lançou meu pai aos outros e a casa pareceu tremer com suas palavras. Foi nesse momento, enquanto eu lutava para entender o que estava se desdobrando, que algo mais se rompeu na atmosfera. Um estrondo tão intenso que fez as paredes vibrarem, seguido de um cheiro forte de fumaça. O chão tremeu. Fogo! Alguém gritou e o pânico tomou conta. As chamas começaram a dançar pelas bordas da sala, aumentando de forma assustadora. Os rostos de todos ao meu redor se tornaram um emaranhado de terror e confusão. O homem encapuzado parou e olhou para mim. O tempo pareceu congelar. Você precisa escolher! Ele gritou, e seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e determinação. A verdade ou a fuga? A decisão é sua! O caos se instalou enquanto eu olhava para as chamas, para o meu pai e para a mulher que dissera ser uma versão distorcida da minha avó. O que era real? E, mais importante, quem eu realmente era. Estava prestes a descobrir o que a verdade realmente custaria a mim e a todos ao meu redor. Enquanto o calor das chamas se intensificava, eu sabia que minha resposta definiria não apenas o meu destino, mas o de todos que estavam naquele lugar sombrio, repleto de segredos dos quais eu nunca quis fazer parte. O que eu escolheria? O que seria revelado nas sombras daquele fogo? O ar ficou pesado e a tensão quase palpável, enquanto a figura encapuzada se aproximava. E fiquei paralisada, sem saber se corria ou enfrentava aquela presença.
O olhar do homem era como uma tempestade, carregado de segredos que nem imaginava serem possíveis. Ele parou a poucos passos de mim e então, com uma voz baixa e rasgada, começou a falar. Você não sabe o que começou, disse, e sua expressão era de misto de raiva e tristeza. A mulher ao meu lado, a versão distorcida da minha avó, sorriu de forma enigmática, como se estivesse assistindo a um espetáculo. A história ganha vida agora, pensei, mas as palavras dele cortaram meu pensamento. Você não faz ideia de quem realmente é, continuou, e seu olhar se intensificou, buscando a verdade além da superfície. Sua avó não é a única que guarda segredos. De repente, um estalo na porta de entrada ecoou pela casa, quebrando... Não! Gritou a mulher, e antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, sua expressão de confiança se desfez, dando lugar ao pânico. Eles não podem entrar! O homem encapuzado avançou como um predador em direção à porta, força e determinação emanando dele. Foi nesse instante surreal que a percepção chegou. Algo se movia de outra forma do que eu tinha imaginado. Minha mente voltava e voltava entre as sombras e a verdade. Quem era aquela mulher? E quem era aquele homem? Enquanto as portas se arrebentavam, um grito desesperado cortou o ar. Minha mãe! O som era de desespero. Eu nunca tinha ouvido assim. A sensação de choque arrebatou meu corpo e uma onda de adrenalina subiu pelo meu peito. Eu sabia que precisava agir. As sombras se tornaram mais densas. Uma presença ameaçadora preenchia a sala. Ouvindo a batida dos meus próprios pensamentos, uma verdade chocante se desenrolava em minha mente. Minha avó sempre teve segredos obscuros. Mas agora, quem era realmente ela? Respirava fundo, tentando encontrar coragem. Eu não sei quem você é, mas precisa me dizer a verdade. O que acontece aqui? Desafiei com a voz mais firme que consegui. O homem parou. E o sorriso surgiu em seus lábios, mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de desdém. Você quer saber a verdade? Então ouça. Sua avó participou de algo muito maior do que você pode imaginar. E a verdade do que aconteceu à sua mãe? Ele hesitou, proporcionando um momento de expectativa. É que ela está envolvida nisso tudo. O chão sumiu sob meus pés. O quê? A imagem da minha mãe se envolvendo em alguma trama. Minha mente girou. O que ele estava dizendo era impensável. Sua voz soava como uma trombeta de utilidade quando ele continuou a falar, cada palavra formando outra camada do que era uma história familiar. Então, com um movimento rápido e brusco, a porta se quebrou, revelando a figura robusta de um homem, com uma expressão obscena. Ele não era estranho. Ele se parecia com a foto que eu vi na caixa, um retrato em preto e branco. Meu pai! O choque foi como uma explosão e a confusão inundou o meu cérebro. Meus sentimentos se chocavam entre a dor e a incredulidade. O homem de capa girou-se e encarou meu pai. Você disse que nunca o deixaria descobrir. Agora a verdade será revelada. Ele gritou. E naquele momento, algo dentro de mim se fragmentou. Como assim meu pai estava ali? A mulher decidiu tomar uma atitude repentina, abalando a estrutura da sala com seu grito. Mas a tempestade já estava criada. Entre olhares e fazendo sentido de tudo, percebi que a história que sempre tomei como minha família era um quebra-cabeça torcido e distorcido. Escutem, a verdade não pode ser ocultada.
Lançou meu pai aos outros e a casa parecia tremer com suas palavras. Foi nesse momento, enquanto eu lutava para entender o que estava se desdobrando, que algo mais se rompeu na atmosfera. Um estrondo tão intenso que fez as paredes vibrarem, seguido de um cheiro forte de fumaça. O chão tremeu. Fogo! Alguém gritou, e o pânico tomou conta. As chamas começaram a dançar pelas bordas da sala, aumentando de forma assustadora. Os rostos de todos ao meu redor se tornaram um emaranhado de terror e confusão. O homem encapuzado parou e olhou para mim. O tempo parecia congelar. Você precisa escolher! Ele gritou, e os seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e determinação. A verdade ou a fuga? A decisão é sua! O caos se instalou enquanto eu olhava para as chamas. Para o meu pai e para a mulher que dissera ser uma versão distorcida da minha avó. O que era real? E mais importante, quem eu realmente era? De repente, uma sombra se moveu nas chamas e algo irrompeu do fogo. Um objeto brilhante. Um colar, o mesmo que minha mãe usava. O que isso significava? Meu coração disparou. A mulher grisalha gritou, desesperada. Não, é a chave para tudo. O colar começou a brilhar intensamente e quando o peguei, uma onda de lembranças invadiu minha mente. Lembranças de momentos que eu não tinha. Ecos de vidas passadas. Os rostos das pessoas, suas vozes, tudo se misturava em um turbilhão. O que está acontecendo? Perguntei. Mas minha voz estava perdida em meio ao estalo das chamas. Então percebi. A verdade não era apenas sobre minha avó ou meu pai. Era sobre mim. O colar me conectava a algo que eu nunca soubera. O peso da epifania caiu sobre mim. Algo estava terrivelmente errado. E neste momento ficou claro que a conflagração diante de mim não era apenas uma questão de fogo, mas de fogo purificador. Antes que eu pudesse formar uma resposta, vi o homem encapuzado dar um passo à frente, mais perto do que nunca. Seu olhar estava fixo no colar. Você não pode saber! Gritou, mas o pânico era visível em sua voz. O que mais estava escondido? O que essas chamas realmente significavam? A verdade estava prestes a se revelar. E a única coisa que eu sabia é que não havia como voltar atrás. A história da minha vida, que até agora parecia simples, estava prestes a se tornar um labirinto sem fim de segredos e revelações. Eu estava prestes a descobrir que a linha entre o bem e o mal era mais fina do que eu jamais imaginara. O calor das chamas se intensificava ao meu redor, mas o colar brilhante na minha mão iluminava todo o espaço, como se estivesse chamando todos os segredos para fora. O homem encapuzado se adiantou, seus olhos fixos no colar, a expressão misturando medo e desejo. A mulher ao meu lado, a versão distorcida da minha avó, ergueu uma mão, mas não era um gesto de proteção. Era como se ela estivesse se preparando para atacar. Você não pode ter isso! Ela gritou, e houve um desespero em sua voz que eu nunca havia ouvido antes. Nesse momento, o homem encapuzado olhava para mim, uma intensidade que quase queimava. A verdade ou a fuga? Sua voz reverberava em minha mente, como uma onda poderosa. Percebi que a única coisa que poderia me salvar seria a... Perguntei, minha voz tremendo ao desafiar a escuridão. Quem é você realmente?
Ele relaxou por um segundo e sua expressão suavizou. Você precisa saber antes que seja tarde demais. A sua vida não é o que você pensa que é. As chamas atrás de mim avançavam e eu estava prestes a entrar em pânico. Mas então, uma sombra mais escura que a própria escuridão começou a se formar atrás do homem. O ar ficou pesado, como se o tempo tivesse desacelerado. Um frio gélido tomou conta do ambiente, competindo com o calor do fogo. O que está acontecendo? Perguntei, o medo pulsando dentro de mim. Com um movimento abrupto, a sombra deslizou do chão e uma risada baixa e ameaçadora ecoou pela sala. Uma figura emergiu. Não era o que esperava. Era uma mulher, mas com olhos que brilhavam de uma maneira que eu nunca havia visto. O mesmo brilho sinistro que percebi antes na minha avó. É como se o peso de todo o meu mundo tivesse se transformado. Você finalmente chegou, disse ela como se me conhecesse há muito tempo. Estávamos esperando por você. Eu sentia meu coração acelerar. O chão parecia um lugar instável sob meus pés. O homem encapuzado se virou para ela, seu rosto agora tomado de desespero. Não, isso não é parte do plano, ele gritou. A mulher olhou para ele como se o estivesse julgando, e então, sem aviso, seu rosto se transformou. As feições da figura familiar desaparecendo, revelando uma nova identidade. Um sorriso largo e familiar se formou. Sou eu, querida! Sua mãe! Um grito horrível escapuliu dos meus lábios. As chamas pareciam dançar ao ritmo da minha confusão. Como isso era possível? A mulher que sempre pensei ser a minha avó era, na verdade, uma mentira. Eu não sabia em quem confiar. Você não faz sentido. Você se foi. Eu vociferava. Cada palavra uma luta para lidar com a verdade que se desdobrava. Ela aproximou-se, o olhar fervente. Eu tive que me esconder. Havia aqueles que vinham atrás de nós. Começou a explicar, mas as chamas ardiam cada vez mais e eu estava paralisada. O homem encapuzado gritou, sua voz aguda preenchendo o espaço. A verdade dela é a maldição de todos! E fez um movimento rápido. Antes que eu pudesse reagir, ele girou em direção à minha mãe, o ódio estampado em seu rosto. Uma onda de energia explodiu e uma luz ofuscante tomou conta do espaço. O colar em minha mão queimou como um sol e senti um poder invadir meu corpo. As chamas começaram a se contorcer, como se quisessem me consumir, mas algo mudou. Eu senti a conexão com aquela luz. Mãe! Eu gritei, estendendo a mão. Juntos, mas antes que pudéssemos nos unir, uma barreira surgiu entre nós. A sombra estava de volta, mais forte, mais voraz. A escolha está feita! Rugiu a nova figura, agora assumindo uma forma grotesca, moldada pelas separações e mentiras. O calor se tornou insuportável e, no caos, percebi que não apenas segredos estavam sendo revelados, mas que eu estava prestes a perder tudo. O que eu realmente sabia sobre minha vida? Qual era a verdadeira disposição em que eu estava mergulhada? A batalha se instalava não apenas no espaço, mas num campo muito mais vasto, onde laços de sangue e verdade estavam prestes a colidir. E com isso, a única certeza que eu tinha era que o que quer que acontecesse a seguir, o colar mantinha o centro de tudo. O que mais estava escondido nas sombras? E quem realmente eu era para os dois que agora lutavam? A resposta estava mais perto do que imaginei. Mas e se uma vez revelada destruísse a todos nós? O calor das chamas se intensificava ao meu redor. Mas
O colar brilhante na minha mão iluminava todo o espaço, como se estivesse chamando todos os segredos para fora. O homem encapuzado se adiantou, seus olhos fixos no colar, a expressão misturando medo e desejo. A mulher ao meu lado, a versão distorcida da minha avó, ergueu uma mão, mas não era um gesto de proteção. Era como se ela estivesse se preparando para atacar. "Você não pode ter isso!" ela gritou. E houve um desespero em sua voz que eu nunca havia ouvido antes. Nesse momento, o homem encapuzado olhava para mim com uma intensidade que quase queimava. A verdade ou a fuga? Sua voz reverberava em minha mente, como uma onda poderosa. Percebi que a única coisa que poderia me salvar seria a verdade. "O que você está escondendo?" perguntei, minha voz tremendo ao desafiar a escuridão. Ele relaxou por um segundo e sua expressão suavizou. "Você precisa saber antes que seja tarde demais. A sua vida não é o que você pensa que é." As chamas atrás de mim avançavam e eu estava prestes a entrar em pânico. Mas então, uma sombra mais escura que a própria escuridão começou a se formar atrás do homem. O ar ficou pesado, como se o tempo tivesse desacelerado. Um frio gélido tomou conta do ambiente, competindo com o calor do fogo. "O que está acontecendo?" perguntei, o medo pulsando dentro de mim. Com um movimento abrupto, a sombra deslizou do chão e uma risada baixa e ameaçadora ecoou pela sala. Uma figura emergiu. Não era o que esperava. Era uma mulher, mas com olhos que brilhavam de uma maneira que eu nunca havia visto. O mesmo brilho sinistro que percebi antes na minha avó. Era como se o peso de todo o meu mundo tivesse se transformado. "Você finalmente chegou", disse ela, como se me conhecesse há muito tempo. "Estávamos esperando por você." Eu sentia meu coração acelerar. O chão parecia um lugar instável sob meus pés. O homem encapuzado se virou para ela, seu rosto agora tomado de desespero. "Não! Isso não é parte do plano!" ele gritou. A mulher olhou para ele como se o estivesse julgando e então, sem aviso, seu rosto se transformou. As feições da figura familiar desaparecendo, revelando uma nova identidade. Um sorriso largo e familiar se formou. "Sou eu, querida, sua mãe!" Um grito horrível escapuliu dos meus lábios. As chamas pareciam dançar ao ritmo da minha confusão. Como isso era possível? A mulher que sempre pensei ser a minha avó era, na verdade, uma mentira. E eu não sabia em quem confiar. "Isso não faz sentido. Você se foi!" Eu vociferava, cada palavra uma luta para lidar com a verdade que se desdobrava. Ela aproximou-se, o olhar fervente. Eu tive que me esconder. Havia aqueles que vinham atrás de nós. Então, num estalo ensurdecedor, a parede atrás de mim desabou, lançando entulho e fumaça por toda parte. Eu me joguei para o lado enquanto os pedaços voavam, e quando consegui abrir os olhos novamente, vi algo que jamais esperei. Um homem alto e forte, saindo das sombras. Ele não era estranho. Ele era meu pai. A confusão em minha mente se intensificou. Meu pai não deveria estar aqui. Ele se juntou à minha mãe, e nesse instante percebi o impacto devastador daquela revelação. As mentiras estavam prestes a ser desmascaradas. "Você nunca deveria ter voltado!" meu pai gritou, e a casa pareceu tremular com suas palavras. Eu percebi que seu olhar estava fixo no homem encapuzado. "Ele não pode saber da verdade. O que você quer dizer com isso?" Eu berrei, cada palavra ardendo como fogo na garganta. Tudo o que eu conhecia começou a se desmantelar. O que estava acontecendo? Cada questionamento gerava mais caos, mais confusão. O homem encapuzado sorriu e o riso ecoou por todo o espaço. Ele estava pronto para se revelar.
A verdade é que não estamos sozinhos nessa dança. Todos nós temos partes a desempenhar, e algumas delas vão muito além do que você já imaginou. Meu pai avançou. A tensão entre eles era palpável. Eles pareciam rivais. Os olhares de ódio podiam cortar aço. Acabe com isso! Você não pode deixá-la descobrir! O homem encapuzado gritou. Justo quando tudo parecia pronto para explodir, uma luz ofuscante emanou do colar em minha mão. Eu sabia que tinha que tomar uma decisão, mas não conseguia processar tudo. A verdade não era apenas um fardo, é uma pilha de segredos enterrados que desmoronavam em cima de mim. Um grito desesperado cortou a tensão. Minha mãe foi empurrada para trás, para o centro das chamas. Não! Eu berrei, fazendo todo o espaço explodir em um turbilhão de luz e escuridão ao mesmo tempo. No auge daquela explosão, vi a figura do homem encapuzado desmoronar e percebi tudo o que eu acreditava sobre minha família, sobre minha identidade, estava se transformando em poeira. O que realmente significava ser parte dessa família tão cheia de segredos? E antes que pudesse entender, o sol começou a surgir do abismo e eu sabia que a escolha mais difícil estava prestes a ser feita. As chamas dançavam, iluminando as sombras da casa em um espetáculo aterrorizante. O calor era insuportável, mas a luz do colar pulsava, preenchendo o ar com uma energia estranha. Meu coração disparava, enquanto aquele novo familiar, minha mãe, se aproximava lentamente. Eu precisava de respostas, mas a situação era um tumulto. Não podemos deixar que isso aconteça, minha mãe gritou, gesticulando de forma frenética em direção à figura encapuzada. Ele olhava para nós. Os olhos cheios de uma fúria contida. Era como se uma batalha interna estivesse se desenrolando dentro dele. O homem parecia ter consciência de que suas escolhas o levaram até aquele ponto. Eu não posso deixar que você destrua tudo, ele gritou. E a taça parecia tremer sob o peso de suas palavras. A figura sombria continuava emergindo, as sombras ao seu redor se espalhando como uma nuvem ameaçadora. O ambiente estava carregado e o cheiro de fumaça tornava a respiração quase impossível. O contágio do medo se espalhou pelos nossos corpos. O instante estava próximo. Bastava uma escolha. Você precisa decidir, querida. Minha mãe me puxou para perto, sua mão agarrando a minha. A verdade pode ser dolorosa, mas é necessária. Lembrei-me do colar em minha mão. Ele não era apenas um objeto, era um símbolo da conexão, da verdade que se desdobrava. O verdadeiro poder não estava nele, mas em mim. Encarei o homem e falei com firmeza. Se existe uma verdade, que se revelasse agora. No mesmo instante, as chamas aumentaram e uma luz estonteante surgiu do colar. Eu sentia como se todos os segredos da minha família estivessem prestes a explodir. E então, enquanto o calor se intensificava, um diálogo começou. As memórias fluíam, revelando fragmentos do passado que me deixaram tonta. O amor, o medo, as traições. Um grito ecoou e de repente tudo virou um borrão. As figuras de minha mãe e do homem encapuzado tornaram-se indistintas em meio à luz. Eu sabia que a verdade estava prestes a desmoronar tudo ao nosso redor, mas também sabia que haveria um novo começo. E um último fôlego, eu gritei, eu aceito a verdade! O ar ao meu redor explodiu em uma onda de energia. As paredes começaram a rachar e o calor evaporou o medo que eu sentia.
tudo se transformou em partículas brilhantes, como uma neblina que cobria a sala, entrelaçando todos nós juntos, como se o passado e o presente se fundissem em um único instante. Quando tudo se acalmou, a casa estava quieta. As chamas haviam se apagado e a figura do homem encapuzado desaparecera, como um eco distante. Minha mãe olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas e um leve sorriso no rosto. "Agora você conhece a verdade", ela disse suavemente. O peso de tudo que aprendi se instalou em meu coração. Eu sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas poderia ser verdadeiro. "E agora?", perguntei, a incerteza ainda pairando no ar. "Agora nós recomeçamos. Estamos juntos. E isso é tudo o que importa." Ela segurou minha mão com força. A luz do colar ainda brilhava, mas a sensação de renovação a envolveu. No meio de toda aquela devastação, a verdade havia trazido o presente. Em vez de me perder, eu havia encontrado uma parte de mim que nem sabia que existia. Logo a casa, uma vez cercada por sombras, agora estava cheia de uma nova luminosidade. A dor e os segredos haviam sido revelados, liberando espaço para novos começos e novas histórias. E assim, ao olhar para a janela, o sol começava a surgir no horizonte. Era um novo dia cheio de promessas. O mistério dos segredos havia sido aberto, mas ainda havia perguntas. Eu sentia que mais estava por vir. Se essa história te prendeu, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que nossa comunidade cresça. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que virá a seguir. Sua participação é fundamental.